alfartanos e alfartanas. Estamos aí então de volta ao nosso segundo bloco de saúde da mulher, tá? Onde a gente vai iniciar aí a questão do planejamento sexual e reprodutivo, tá bom? A gente vai ter aí dois blocos onde a gente vai falar aí os principais pontos que a gente tem que estar atento para esse assunto, tá? A gente viu aí no nosso bloco anterior sobre a PNAISM, né, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, e a gente viu aí todo o contexto histórico até chegar na PNAISM, então a gente viu aí um pouco da PAISM também, do PAISM, que foi o programa, e aí eu lembro de ter falado para vocês que aí foi a partir do PAISM, PNAISM, que começou essa questão do planejamento familiar, planejamento reprodutivo, né? Em relação à saúde da mulher. Então, aqui a gente vai abordar um pouco do planejamento sexual e reprodutivo, tá bom? Vamos logo aí no nosso material, então, para a gente acompanhar melhor. Então, gente, antes de qualquer coisa, o que a gente tem que ficar atentos? Planejamento familiar e planejamento reprodutivo. É a mesma coisa? Sim. Planejamento familiar é abordado da mesma forma como o planejamento reprodutivo. Então, vocês vão ler assim: planejamento familiar, que também é chamado de planejamento reprodutivo. Mas a gente tem que ter em mente o seguinte: planejamento reprodutivo, essa denominação surgiu depois, tendo em vista uma concepção de maior abrangência. Porque quando a gente fala em planejamento familiar, o que vem à mente? Família. O próprio nome já diz, né? Familiar, família. Por quê? Porque até então, como todo esse contexto surgiu o quê? Lá em 83, 84, com o PAISM. Então, até então, era a questão da família, homem, mulher, filhos, né? Só que com o passar do tempo, o que foi se percebendo? Muitas das vezes, a mulher tinha necessidade, eu vou falar aqui mulher, basicamente, porque a gente está no assunto de saúde da mulher, tá? Mas isso vale para qualquer indivíduo. Mas aí a mulher solteira, ela queria de alguma forma fazer o seu planejamento, mas não era um planejamento familiar, era questão de ou evitar a concepção ou até mesmo solteira ela querer engravidar e se planejar para isso, né? Entre outras situações, homossexuais, enfim. Então, trocou-se o termo de planejamento familiar para planejamento reprodutivo, né? Que tem a ver, então, aí com a questão reprodutiva do ser humano. Tá bom? Aí que tá a diferença, mas quando a gente vai estudar ou ler sobre, é colocado como tratando do mesmo assunto, tá certo? Da mesma situação. Então, só para a gente entender aí do porquê planejamento familiar e reprodutivo. Então, gente, o planejamento familiar ou reprodutivo, e quando eu falar aqui de um ou de outro, eu vou estar falando da mesma coisa, como eu já falei para vocês, tem aí dois pontos principais que a gente tem que levar em consideração: o acesso à informação e o acompanhamento para a livre decisão sobre qualquer aspecto relacionado à anticoncepção e anticoncepção com oferta de métodos e técnicas específicas, tá? Então, informação, acompanhamento, métodos e técnicas específicas, certo? E aí, então, a gente vê que tem esse tripé. São dois pontos principais, mas a gente vê aí, então, esse tripé: informação, acompanhamento e acesso. Tá? Aí vocês destaquem e grifem esses termos para ficar melhor de memorizar. E aí, então, a gente vê que esses dois pontos vão abranger o quê? A prevenção da concepção, a promoção segura da concepção, homem ou mulher, qualquer idade, qualquer estado civil. Então, prevenir. Então, no caso, gente, o planejamento reprodutivo, ele não vai estar trabalhando no sentido só de, não vai, o seu arcabouço não é formado apenas na questão de prevenir a concepção, mas também de promover uma concepção segura. Então, não é só para quem quer evitar a gravidez,
mas também para quem quer, a mulher que quer engravidar de forma segura, tá? E aí isso vai servir para homem, mulher, qualquer idade, qualquer estado civil. Planejamento reprodutivo e controle de natalidade. Gente, são duas coisas completamente diferentes, tá? E isso bem aqui é algo que a gente tem que ficar bem atento, tá bom? Planejamento reprodutivo e controle de natalidade, e isso também cai bastante em prova, a gente tem que ficar aí bem atento em relação a essa situação. Então, planejamento reprodutivo tá relacionado a quê? É respeitar a decisão homem, mulher, se quer engravidar, se não quer, quando quer, de que forma quer. Então, é o respeito a reprodução desse indivíduo, no caso aqui eu vou estar falando das mulheres, né? Ao respeito da reprodução da mulher da forma que ela quiser. O controle de natalidade é imposição do governo em relação à natalidade. Então, ele vai controlar esses nascimentos. Ele vai dizer se você pode ter um filho, dois filhos, três filhos, ou não ter nenhum filho, de quanto em quanto tempo você pode ter filho. Então, o governo ele faz esse controle, não respeitando a decisão da pessoa, tá? Então, fiquem bem atentos aí a essa diferença. Bom, então a gente vai falar aqui um pouco dos direitos reprodutivos e dos direitos sexuais, tá? A gente está falando de planejamento sexual e reprodutivo. E aí, quais são os direitos reprodutivos? Direito de decisão, de forma livre e responsável, se querem ou não ter filhos, quantos filhos que desejam ter e em que momentos de suas vidas, né? Foi o que eu falei ainda agora há pouco. Direito de acesso a informações, meios, métodos e técnicas, e direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, imposição e violência. E os direitos sexuais? Aqui acaba que é uma coisa interligada com a outra, né? Direitos reprodutivos com direitos sexuais. Mas em relação aos direitos sexuais, a gente vê o quê? Que os direitos sexuais também, eles podem ser independentes dos direitos reprodutivos. Eles são interligados, mas são independentes, né? Então, os direitos sexuais vão estar relacionados aí à liberdade, ao respeito da sexualidade dessa pessoa, né? Se ela quer ou não ter relação sexual, o direito de escolher se quer ou não ter relação sexual, independente da reprodução, então não precisa ter relação sexual só para reproduzir, direito de expressar livremente a orientação sexual, ser homossexual, bissexual, heterossexual, direito ao sexo seguro, né? Então, é um direito de todos, tá? De todo brasileiro, o sexo seguro. Então, onde o brasileiro for, ele tem direito ao preservativo, né, que é considerado o único método seguro para evitar todo tipo de infecção sexualmente transmissível. Então, é um direito sexual, direito ao sexo seguro, tá? Direito à privacidade, sigilo e atendimento de qualidade sem discriminação. Então, se, por exemplo, for um homossexual, tem direito aí a ser atendido da mesma forma, sem discriminação e com o sigilo, com a privacidade, tá bom? E direito à informação e educação sexual e reprodutiva. Gênero e sexo. Gente, a gente falou aí no nosso bloco anterior, se você assistiu aí o nosso bloco 1, antes desse bloco, a gente até falou a questão aí do enfoque de gênero, né? Lá na Penaísme. E aí aqui também a gente vê a aula, ela foi produzida basicamente pelo manual do Ministério da Saúde, tá? De planejamento reprodutivo. Então, a gente vê também outro ponto que eu vou falar aqui logo para vocês, que aqui a gente vai falar um pouco de DST e IST, a mesma situação que eu já falei para vocês. São materiais que ainda estão em vigência, né? São os materiais ainda utilizados, que ainda não foram atualizados, mas que todas as suas definições, tudo ainda prevalecem, mas alguns termos acabam mudando, né? Dependendo aí do ano, do tempo, vai mudando alguns termos. Então, aqui a gente vai ver muita questão de DST,
porque é o que está lá no Manual do Ministério da Saúde, mas lembrando mais uma vez que é mesma coisa de IST, tá bom? Bom, então voltando aí para a questão do sexo e gênero. Sexo e gênero são duas coisas diferentes, tá? Então, o sexo tem a ver aí com a questão biológica, tá? Características genotípicas e biológicas da pessoa. Então, sexo masculino, sexo feminino, de acordo com as questões genotípicas, vai ser visto lá questões do genoma, né, dos cromossomos, e isso vai estar relacionado ao sexo. O gênero é uma questão social, tá? Por isso que a gente leva em conta a questão do enfoque de gênero, porque o gênero vai estar relacionado aí com o masculino e o feminino, homem e mulher, no caso de, por exemplo, o que está relacionado ao gênero masculino, força, virilidade, independência, né? Então, isso são questões de gênero, tá? Então, aí, ó, sexo refere-se a um conjunto de características genotípicas e biológicas. E gênero, uma construção social e histórica. Na maioria das sociedades, as relações de gênero são desiguais, que é o que a gente viu também aí no nosso bloco anterior. Aí a gente vem aqui, então, para a parte legal do planejamento familiar. E aí a gente começa com a Constituição Federal de 88. O que que fala a Constituição Federal de 88 sobre planejamento familiar? O Estado não pode realizar controle de natalidade. Então, a gente já viu aí que controle de natalidade é uma coisa e planejamento reprodutivo é outra. No Brasil, o governo ele é proibido de promover, de realizar o controle de natalidade, tá certo? O Estado tem por obrigação fornecer recursos educacionais, científicos, ou seja, informações, estudos científicos, técnicas e métodos contraceptivos. Então, é obrigação do Estado, tá? E aí a gente vem, então, gente, para a lei específica do planejamento familiar ou planejamento reprodutivo. Lei 9.263 de 1996. Então, essa lei aqui é a lei que vai regulamentar o parágrafo 7º do artigo da Constituição Federal, o artigo 226, que trata do planejamento familiar. Então, aí a gente tem a Constituição de 88, tem no parágrafo 7, onde ele vai falar do planejamento familiar, e aí foi criada uma lei para regulamentar esse parágrafo. E é essa lei que a gente tem que se basear e a gente tem que ficar muito atenta a ela, porque cai muita questão relacionada a essa lei de 1996. Então, vamos lá ver os principais pontos relacionados, principalmente, gente, o artigo 10º, a gente vai ver mais na frente. Fiquem bem atentos, tá? Então, artigo 1º da Lei 9.263. Planejamento familiar é direito de todo cidadão, tá? Artigo 2º. Para fins desta lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade, que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Então, foi o que eu já falei para vocês. Ou para aumentar, ou para evitar essa prole, né? Para evitar a gestação, evitar um aumento da família, ou para aumentar. Então, o planejamento reprodutivo é para planejar e não apenas para evitar. A gente vai ver e a gente observa até hoje que está muito relacionado aí com a anticoncepção. Mas a pessoa que queira se planejar para ter uma gestação segura, um aumento da sua prole de forma segura, também vai estar aí relacionado ao planejamento reprodutivo, tá? É proibida a utilização das ações a que se refere o CAPT para qualquer tipo de controle demográfico, é aquilo que a gente falou em relação ao controle de natalidade, tá?
Lei 9.263, continuando, artigo 3º, planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde. As instâncias gestoras do SUS, em todos os seus níveis, devem garantir a assistência à concepção e contracepção, atendimento pré-natal, assistência ao parto, ao puerpério, ao neonato, o controle das doenças sexualmente transmissíveis e o controle e prevenção dos cânceres de cervicuterino, mama, próstata e pênis, tá? Então, a gente vê aí, ó, relacionado a todos os tipos de câncer principais que estão relacionados aí à parte reprodutora do homem e da mulher. E aí, todas essas garantias têm que ser em relação a todos os níveis do SUS, primário, secundário e terciário. Certo, então, continuando, artigo 4. O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas e pela garantia de acesso igualitário em informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade. É dever do Estado, através do Sistema Único de Saúde em associação, as instâncias componentes do sistema educacional, promover condições e recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos que assegurem o livre exercício do planejamento familiar. Então, o que a gente percebe aí, gente? A questão da informação, da educação é muito presente em toda essa questão do planejamento familiar, do planejamento reprodutivo sexual, tá? Todas as leis que regulamentam o planejamento reprodutivo familiar vai bater muito na tecla da educação, informação. A população ela tem que estar informada do que é e como funciona cada parte do planejamento reprodutivo, tá? Do planejamento familiar. As ações de planejamento familiar serão exercidas pelas instituições públicas e privadas, filantrópicas ou não. Destaquem, tá? Compete à Direção Nacional do Sistema Único de Saúde definir as normas gerais de planejamento. Então, a quem compete as normas gerais de planejamento familiar? Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, tá? Ministério da Saúde deve definir as normas gerais de planejamento familiar. Aqui, ó, muito importante também esse artigo, já vi muito cair em prova, é permitida a participação direta ou indireta de empresas, capitais estrangeiros? Sim, é permitido, tá? Participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros nas ações e pesquisas de planejamento familiar, aí observadas as condições legais. Gente, agora aqui, como eu falei para vocês, muita atenção, tá? Esse artigo aqui é artigo de prova, a gente tem que ficar muito atento. Artigo 10º, permitida a esterilização voluntária, tá? Isso aqui não cai, isso aqui despenca em prova, tá bom? Um pontinho de exclamação aqui para vocês. Em homens e mulheres com capacidade civil plena, maiores de 25 anos ou tendo no mínimo 2 filhos. É uma das principais exigências para a esterilização voluntária. Então, vamos lá, voltando aqui. A esterilização voluntária vai ser para um bloco mais na frente que a gente vai ver do que se trata, tá? Que é aí considerado o meio definitivo de anticoncepção. Então, o artigo 10º da Lei 9.263 vai tratar justamente do que quando é permitida a esterilização voluntária. E esse artigo 10º é extremamente importante. Então, destaque aí no material de vocês e fiquem bem atentos a cada detalhe dessa lei. Então, homens e mulheres com capacidade civil plena, maiores de 25 anos ou tendo no mínimo 2 filhos. Então, bem aqui, a gente observa esse ou. Não necessariamente a pessoa tem que ter mais de 25 anos e mais de 2 filhos. Ela pode ter 2 filhos
e ter 20 anos. Ou ela pode ter 30 anos e ter um filho. Então, de acordo com a lei, fala no ou mais de 2 filhos, ou mais de 25 anos. Tanto homens quanto mulheres com capacidade civil plena, ou seja, pessoas que não têm problema de doença mental, pessoas que sejam totalmente capazes de responder por si. Deve haver prazo mínimo de 60 dias para o ato cirúrgico, tá? 60 dias aí do pedido até chegar no ato cirúrgico, deve ter esse prazo mínimo. Nos casos de risco, deve haver relatório testemunhado, escrito e assinado por 2 médicos. 2. Então, fiquem sempre bem atentos a esses números, esses detalhes. Ah, é preciso que faça a esterilização voluntária. Tem risco, sei lá, de alguma situação. E aí tem que ser 2 médicos assinando um termo, relatório, testemunhado, que precisa fazer essa esterilização. Não pode ser realizada esterilização cirúrgica em mulher durante o parto ou aborto, exceto quando comprovada a necessidade. Então, a gente escuta muito nessa questão de vou parir e vou ligar logo, né? Ligar. Vou fazer logo a esterilização voluntária. Por lei, é proibido. Por quê? Tenho 2 filhos e quero fazer a esterilização voluntária. De acordo com a lei, eu posso fazer? Posso. Mas se eu tive 2 filhos normais, eu não tenho nenhum problema aí que vá me levar, que vá me trazer algum risco. E aí eu quero, no momento do parto, parir, fazer a esterilização voluntária. Posso? Não posso. A não ser que realmente seja aí comprovado que tem uma necessidade. Se essa pessoa engravidar novamente, ela corre risco de morte, no caso. De repente ter alguma complicação. Por exemplo, a mulher já está no 3º filho, é uma 3ª cesariana, porque ela não consegue progredir para um parto normal. E aí o médico acha assim, a família quer, a mãe quer e tem a questão da necessidade de risco. Então, o médico pode, numa situação dessa, fazer, só que tudo isso tem que ser legalmente, né? Muito criterioso, tem que ser registrado, tá? Devidamente registrado. Mas em condições normais, não é permitido por lei realizar a esterilização voluntária durante o parto ou aborto, se não houver risco. Não é permitido. Não é permitido realizar histerectomia ou oforectomia, que é a retirada aí dos ovários, né? A retirada do útero e dos ovários apenas como método contraceptivo. Não é permitido. Os métodos aceitos são laqueadura tubária e vasectomia, ou algum outro método cientificamente aceito, tá? Então, só laqueadura tubária no caso da mulher, vasectomia no caso do homem, basicamente. Quando a pessoa que deseja realizar a esterilização for casada, o procedimento depende do consentimento de ambos. Então, por mais que seja, no caso, o homem que vai fazer a vasectomia, mas ele não pode ir sozinho e decidir sozinho. A mesma coisa a mulher. Se forem legalmente casados, união estável, enfim, tem aí alguma relação, tem que haver a assinatura dos dois, ou um consentimento dos dois. Artigo 11. Toda esterilização será de notificação compulsória. Então, toda esterilização cirúrgica tem que ser notificada. É vedada a indução ou instigamento individual ou coletivo, ou seja, você ficar instigando ali a pessoa a fazer a esterilização. É vedada a exigência de atestado de esterilização, ou seja, você tem que me dar um atestado aí de que você não pode mais ter filho, sei lá, para qualquer situação. É vedada essa exigência. E só podem ser autorizadas a realização da esterilização cirúrgica nas instituições que ofereçam todas as opções de meio de métodos contraceptivos reversíveis. A gente vai ver aí nas nossas próximas aulas, nossa próxima aula, os métodos reversíveis e não reversíveis, né, que são os definitivos. E a esterilização voluntária é um método definitivo,
Então, uma instituição, ela só pode fazer esse método definitivo se ela tem aí todos os métodos reversíveis para oferecer para essa mulher, esse homem ou esse casal. Se ela não tem esse acompanhamento, se ela não tem essas informações, não tem esses métodos reversíveis, ela não pode realizar a esterilização, tá? Que é o método definitivo, não reversível. E aqui, então, para finalizar, a saúde reprodutiva na atenção básica, o que basicamente a gente precisa saber para a nossa prova, que a atenção em saúde reprodutiva é uma ação básica de saúde, tá? Então, a atenção em saúde reprodutiva é considerada uma ação básica de saúde. Mas não esqueçam, isso aqui também pode ser uma pegadinha. A atenção à saúde reprodutiva é considerada uma ação de saúde básica. Mas todos os níveis que a gente viu anteriormente, todos os níveis de atenção primário, terciário, secundário do Sistema Único de Saúde deve estar relacionado, deve prestar o suporte, a atenção a essas pessoas relacionadas ao planejamento reprodutivo, tá? Então, é considerado uma atenção de saúde, é uma atenção básica de saúde, uma ação básica de saúde, porque é na atenção básica que vão ser realizados aí as principais informações, o acompanhamento, a distribuição, mas todos os níveis devem estar preparados e dando suporte para essas pessoas que necessitam. A principal ferramenta do profissional de saúde é a escuta. Então, se cair lá na sua prova que a escuta é a principal ferramenta do profissional de saúde, é verdade, tá? O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, PAISME, que a gente falou na aula anterior, foi um dos principais marcos das políticas públicas voltadas para a inclusão do planejamento familiar, com ênfase na atenção integral à saúde da mulher. Não esqueçam isso. E as atividades a serem desenvolvidas na atenção em saúde reprodutiva devem ser realizadas de forma integrada, relacionadas a 3 pontos: aconselhamento, atividades educativas e atividades clínicas. Então, aconselhamento, aí esse profissional de saúde, ele deve sempre conversar, ouvir, o que a gente viu? A principal ferramenta, a escuta. Então, o aconselhamento não é só a questão de aconselhar, é muito mais, é escutar, né? Ouvir as necessidades, o que essas pessoas, o que essa pessoa ou esse casal quer te passar, qual é a aflição, quais são as preocupações, quais são os medos, quais são as dúvidas. Então, essa parte do aconselhamento, a parte da educação, atividades educativas, vai aí a informação, né? Falar dos métodos, como é que funcionam, quais são as vantagens, o que vai ser mais indicado para aquela pessoa, e tem a questão das atividades clínicas, que é justamente aí a avaliação clínica dessa pessoa, né? Fazer a anamnese, fazer o exame físico, o que necessita, o que é mais adequado, também de acordo com as atividades clínicas, tá? Bom, galera, então a gente termina esse bloco aqui. Vamos aí continuar no próximo falando mais um pouco de planejamento reprodutivo, onde a gente vai abranger aí mais a questão da anticoncepção, os métodos anticoncepcionais, tá bom? Então é isso, até a próxima.